Primeiro, eu sou Manuela Huber, sou psicóloga, trabalho focada em psicologia infantil e orientação de pais. E hoje o nosso tema está aí fixado já, como manter as crianças mais ativas e longe das telas. Bom, desde março nós estamos vivendo uma situação muito atípica, né? Onde foi nos orientado a não sair de casa, as crianças estão sem aula, então muitas famílias estão passando muito mais tempo juntas e muitos não têm pátio, né? Ainda é uma realidade complicada, né? As crianças não têm pátio, as famílias não têm pátio, então as crianças acabam ficando muito tempo dentro de casa. E, consequentemente, elas acabam passando muito mais tempo nas telas. E eu queria pontuar aqui primeiro também que quando se fala de telas, quando vocês ouvirem qualquer profissional falando de telas, né, ele está englobando celular, televisão, computador, tablet, videogame, todas as telas, tudo que inclui essa luz azul aí que a gente tá vendo. Porque muitos pais né, me relatam assim, e eu conheço alguns também, que o meu filho não mexe no celular, ele não tem conhecimento de celular. Mas a TV da casa é deles, né? A TV fica no canal que a criança quer, a TV é a exclusividade das crianças, e a televisão é uma tela igual ao computador. E tem as mesmas questões que a gente vai conversar hoje para a saúde, para aprendizado, para tudo que a gente vai ir conversando. Ela tem a mesma influência, todas elas. Um outro ponto também que eu gostaria de falar é que isso, né, esse contexto que nós estamos vivendo está aumentando, né? A gente está percebendo um aumento muito significativo do uso de telas por crianças, mas isso não é de agora. Eu me lembro de já me incomodar antes disso, né? De as crianças estarem na praia com os celulares, em vez de estarem brincando, né? De estarem no shopping com as suas famílias, e aí no momento da comida elas estarem com o celular, em vez também de estar conversando ou olhando porque está comendo. E isso não só as crianças, né? Isso os adultos também têm feito com uma frequência cada vez maior. Isso só está se agravando. A gente está percebendo um agravamento que talvez fosse acontecer em 5 anos e está acontecendo em alguns meses, né? E essa questão também dos eletrônicos, do vício em eletrônicos, já é algo que aparece nos manuais de saúde mental fazem muitos anos, né? Desde que as tecnologias nasceu também os estudos sobre as tecnologias, a preocupação com isso. Então, não é algo recente, mas é algo que está preocupando e vocês devem estar vendo bastante profissionais falando sobre isso, né? E eu percebo que os pais muitas vezes ficam bravos, né? Ficam incomodados, assim, pra que ficam falando tanto sobre isso? E é exatamente isso que eu quero conversar um pouquinho hoje, né? Do porquê que a gente bate tanto nessa mesma tecla. Por que os profissionais falam tanto sobre restrinja as telas, né? Menos telas, por favor. Até tinha que criar um jargão, né? Então, uma primeira questão importante da gente pensar sobre as telas e por que tantos profissionais falam sobre isso é que o desenvolvimento, né? A criança, ela está em desenvolvimento. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer desenvolvimento de tudo. A criança está em desenvolvimento neurológico, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento do corpo. E o cérebro de uma criança é muito diferente do nosso. Ele é um cérebro que ele está crescendo, de fato, né? O cérebro, ele cresce de tamanho conforme nós passamos de idade, né? Conforme nós crescemos, o nosso cérebro cresce de tamanho. E crescem muitas conexões, muitas coisas acontecem dentro do cérebro. Inclusive a questão do pensamento.
Toda criança tem um pensamento abstrato. E o que é isso, né? A gente pode perceber isso muito forte quando eu falo de uma metáfora para uma criança e ela não entende. Se eu disser, ai, tá chovendo canivete, até acho que não se usa mais tanto essa metáfora, né? Mas se a gente disser coisas assim para a criança, ela vai ficar provavelmente procurando os canivetes, né? Ela vai ficar procurando isso, porque para ela metáforas é um pensamento muito abstrato e a criança é o pensamento concreto. Então, pensamento abstrato, matemática. Quanto é difícil matemática, né? A gente dizer para uma criança pequena, 2, me dá duas, né, de alguma coisa. Quantidades, a gente querer explicar para eles. O quanto é fácil, por exemplo, com crianças pequenas, a gente trocar uma nota de dinheiro por um monte de moedinha. Nós sabemos que aquele monte de moeda vale bem menos que o dinheiro, que a nota. Mas a criança não. Para ela é o concreto. Concreto é um monte de moedas e só um papelzinho. Esse é o concreto. O papel é só um, as moedas são um monte. Então, o pensamento concreto é isso. E crianças são pensamento concreto. Tanto é, né, que só se começa a ensinar a leitura a partir dos 6, 7 anos. Isso não é por nada. Às vezes as coisas estão tão já esquematizadas que a gente não pensa que existe um motivo, né? Isso foi estudado para dizer que uma criança tem que aprender só a partir dos 6, 7 anos, né? Porque o pensamento só começa a se tornar um pouco mais abstrato a partir dessa idade. Aí, a partir dessa idade, ela consegue entender letras, porque letras é abstrato, não é concreto. Eu não enxergo um R, eu não consigo pegar um R, um M, né? E não é concreto, é abstrato. Então, isso é muito importante da gente pensar por quê. O que tem a ver telas com o pensamento abstrato, com o desenvolvimento de uma criança? Telas são abstratas. O conhecimento que a tela nos dá, o conhecimento que a TV, o computador, por mais que sejam desenhos educativos, nos dá, é um conhecimento abstrato. E crianças antes dos 6 anos não têm pensamento abstrato. O pensamento é concreto. Para eu aprender algo, eu preciso tocar, eu preciso olhar, eu preciso vivenciar. E hoje existem desenhos que são muito bonitos até, né? Eu, como amo a infância, amo desenhos infantis. Olho vários. Mas eles fazem mais sentido para mim, que tenho pensamento concreto, do que para uma criança pequena. Existem até muitos ensinando sobre empatia, sobre dividir brinquedos. A criança não vai aprender olhando, ela vai aprender fazendo. Porque quando, né, ela está vivenciando, por exemplo, a questão do brinquedo, né? Ela estava lá, viu um monte de vídeos sobre isso, de desenhos. Mas aí chega um amiguinho na casa dela e quer exatamente o brinquedo que ela mais ama. Todas as emoções que vão surgir com isso não tinham sido explicadas lá no desenho. E nós mesmos, né? É importante a gente fazer exercícios de interiorização para entender esse processo da criança, né? Nos colocarmos nesse lugar. Quantas vezes, né? Por exemplo, a questão da alimentação, que é algo muito difícil para nós mulheres, né? A gente sabe o que deve comer para manter um peso melhor, né? O peso que nós desejamos. Mas por que é tão difícil? Porque na prática é bem mais difícil. A prática envolve emoções, envolve, já daí como adultos, né, feridas emocionais, as emoções que a gente coloca na comida, né? Não vamos fugir muito do assunto, mas é um assunto extenso. Mas é só para a gente perceber o quanto olhar no desenho, olhar na tela algo, não ensina para a criança o que ela vai viver na realidade, porque a realidade é muito diferente. Lá na realidade vai aparecer os sentimentos, as emoções que olhando um desenho não.
né? É algo até que me perturba um pouco, vou dizer a verdade para vocês, né? Quando a gente vê crianças paralisadas, elas parecem hipnotizadas na frente das telas, né? Elas só estão lá, hipnotizadas, às vezes até parece que elas estão assim em branco, né? Elas não estão pensando nada, elas não estão se relacionando com aquele desenho, com aquela brincadeira, né? Às vezes até quando é uma música e a gente convida a criança para dançar aquela música, isso ajuda, né? Vai ajudar na questão do movimento, lateralidade, noção do corpo, né? Isso é algo produtivo, então por isso que a gente sempre fala, né? Que é algo que precisa ser olhado, pensado. Mas as crianças estão sendo colocadas, até esses dias eu vi uma expressão que fez todo sentido, né? E eu acho que é importante compartilhar aqui com vocês, que quem estuda desenvolvimento e essa questão toda das telas, né? Tá chamando de chupeta virtual. Não só para as crianças, para os adultos também. E o que é a chupeta? A chupeta, ela serve para acalmar, ela serve para silenciar, né? Quando a criança tá chorando, a gente coloca a chupeta, né, na boca dela, que aí ela para de chorar. E os celulares, os computadores, as telas estão sendo colocadas nesse lugar. Só que aí é um acalmar de fora. Esse é o perigo, né? Eu não estou ensinando a minha criança a se acalmar. E por isso é tão difícil tirar a chupeta. Assim como é difícil tirar as telas. Porque eu não estou ensinando ela a se acalmar. Eu estou colocando algo que acalma ela. Assim como os adultos fazem com a medicação, com a comida, né? A gente usa a comida para nos acalmarmos. E até certo ponto, tudo bem, mas tem um limiar que atrapalha, que vai nos causar muitos problemas, que aí eu não vou saber me acalmar em outros momentos da vida. Então, eu precisar dessa chupeta virtual, né, as crianças também precisarem, não vai ensinar elas em outras situações a se acalmarem. Então, quando elas tiverem uma briga, quando uma criança quiser o brinquedo delas, elas vão entrar em desespero porque elas não sabem lidar com aquilo. Elas não conseguem se acalmar para talvez, tá, né? Esse eu não vou emprestar, mas eu te empresto outro para negociar, porque isso é um aprendizado. E para negociar, nós precisamos estar calmos, nós precisamos estar minimamente sob o controle das nossas emoções. E as telas não permitem isso. Então, por isso que o chupeta virtual, ele caiu como uma luva, né, para explicar o que a gente tem visto que está acontecendo. Porque muitos profissionais da educação infantil, né, da psicologia, da fono, da pediatria, da psiquiatria, de todas as áreas que trabalham com a infância, eles têm dito, né, eles têm falado bastante, tem muitas lives, muitos textos, que está havendo uma regressão muito significativa. Ainda não se consegue mensurar, não se consegue dizer por quê, mas algumas crianças que não tinham dificuldades na fala, por exemplo, estão apresentando dificuldades. Algumas crianças que estavam se desenvolvendo bem estão muito ansiosas, estão muito irritadas. Então, já está havendo uma preocupação muito grande com o que está acontecendo, né? O que vai acontecer daqui para frente. E eu acho isso muito significativo, né? Porque a gente já percebe, né? Esses dias até eu falei em vídeo aqui, né? O Brasil já é um dos países mais ansiosos. Ele já tem uma característica de ser um país mais ansioso, 3 vezes mais ansioso do que os outros países, né? Os outros países tem a população, né, com problemas de 3% da população tem problemas com ansiedade, e o Brasil tem 9%. 9% da população do Brasil, não é pouca gente, é muita gente, tem problemas relacionados com a ansiedade. E se nós estamos colocando chupetas virtuais e não ensinando as crianças a lidarem com
com o tédio. Principalmente o que se vê, essa chupeta virtual, eu percebo muito que ela é para lidar com o tédio. Quando a criança não sabe o que fazer, a gente dá algo pronto para ela fazer. Mas e lidar com o tédio? E lidar com aquilo, com aquela sensação, com aquela emoção? Como que ela aprende? É muito importante a gente permitir que a criança lide com as emoções dela, para que ela aprenda mesmo. Porque como eu estava falando antes, né? O aprendizado ele é na prática. Até um exemplo bem interessante que eu pensei agora. Por exemplo, quando alguém nos ensina a cozinhar, a fazer uma receita. Se eu estivesse aqui falando para vocês sobre uma receita e vocês aí me ouvindo. Como é esse aprendizado? Agora, se vocês estivessem aí ouvindo eu passar a receita e já fazendo. Como é esse aprendizado? Ele é muito diferente, né? Porque quando nós estamos aprendendo na prática, é uma área do cérebro que está sendo acionada. Na verdade, são várias que estão sendo. E quando a gente está aprendendo só na teoria, é só uma área. Fica muito mais difícil depois de lembrar e de guardar esse aprendizado. E a criança, ela tem essa área do teórico ainda não desenvolvida. Ela está desenvolvendo, ela vai desenvolver lá a partir dos 6, 7 anos. Então, ela precisa aprender na prática, ela precisa aprender fazendo. Por isso a gente fala tanto isso, né, de deixar a criança vivenciar as emoções, vivenciar essa briga pelo brinquedo, ou mesmo o tédio. Por quê? Por quê? Porque eu deixo meu filho sem fazer nada? Não faz sentido, né? A gente sente que tem que fazer alguma coisa pela criança, não pode deixar ela daquele jeito. Mas eles não ficam. Crianças não ficam paradas ali no tédio. A gente não tem que resolver isso para eles. 5 minutos parado, entediado, ele vai descobrir o que fazer. A criança vai inventar uma brincadeira, vai começar a prestar atenção nas coisas, e isso é muito importante. Isso é um aprendizado que as telas não dão. Nenhum joguinho, nenhum desenho educativo dá esse aprendizado que a imaginação dá, que a própria criança produziu. Esse aprendizado não vem de fora, ele vem de dentro. E isso é muito importante para a criança regular-se também, regular suas emoções. Porque nós precisamos de imaginação. Vou tomar um pouquinho de água, só um pouquinho. Né? Para que nós precisamos desenvolver a imaginação? Quando nós somos adultos e temos um problema, nós precisamos da imaginação para pensar em o que fazer. Se nós não tivermos imaginação, a gente não sai daquilo. A gente não sai do problema. A gente vai ficar naquele problema, tentando a mesma solução, a mesma, mesmo que ela nunca dê certo. A imaginação que faz a gente pensar em caminhos. Então, eu preciso deixar a criança muitas vezes no tédio para que ela desenvolva a imaginação. Senão não desenvolve. Isso é muito interessante, né? Nós pensamos que as coisas se desenvolvem sozinhas e elas se desenvolvem na vida, na relação. Essa é uma questão das telas, acho que já acabei até falando, estendendo um pouquinho, mas por quê? Porque essa questão das telas é tão importante. Por essa questão do desenvolvimento mesmo, que a gente percebe que crianças que ficam muito nas telas têm dificuldades muito grandes em questão de imaginação, de lidar com problemas, de muitas dificuldades, que é claro que depois a gente pode desenvolver, mas a gente poderia desenvolver desde cedo, né? Não criar esse obstáculo, porque depois é mais difícil, depois gera mais sofrimento, e desde o início é mais natural. E também, uma segunda questão que eu queria muito falar com vocês é que existem vários estudos que essa luz azul que tem nas telas e que a gente tem usado também muito nas casas, ela ativa no nosso cérebro a serotonina, né? Então ela nos mantém mais acordados. E aí ela briga com a melatonina, com o hormônio do sono.
E isso é algo que também a gente vê muito prejudicado hoje em dia. Olha quantas pessoas, né? Eu, que trabalhava na saúde pública, atendia uma quantia absurda de pessoas que tomam medicação para dormir. Que elas não conseguem dormir sem remédio. E que elas acreditam também muito que dormir é automático. A gente acha isso, né? Não, todo mundo dorme, então deve ser só deitar e dormir. Mas não é. O nosso corpo recebe estímulos, recebe comunicados, né, do próprio sol. Conforme vai anoitecendo, o nosso corpo recebe um comunicado de que é hora de dormir. E aí, a partir do anoitecer, exatamente às 6 horas da noite, o nosso corpo começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. E a melatonina, ela tá ligada a vários hormônios, principalmente na infância, ela tá ligada ao hormônio do crescimento. Então, se uma criança dorme bem, ela se desenvolve muito melhor. Então, às 6 horas, a melatonina começa a ser produzida no nosso corpo. Às 9 horas, ela está no pico mais alto. Principalmente nas crianças, mas nos adultos também. A gente pode ver que a partir ali das 9 horas, a gente já vai ficando mais irritado, mais cansado. E nas crianças isso é muito visível. Crianças que dormem depois desse horário, elas estão muito agitadas. E aí a gente pensa, ai, tá sem sono, né? A probabilidade dele realmente estar sem sono é muito inferior à reação do corpo mesmo. A melatonina, quando ela tá nesse pico, ela causa estresse. Então, as crianças devem estar dormindo quando a melatonina tá no pico. Senão, ela gera um estresse no corpo, porque é para o corpo estar dormindo. É para a gente estar em repouso às 9 horas. Então, se eu quero que a criança às 9 horas esteja dormindo, lá pelas 8, 8h30, eu preciso botar ela na cama, né? E, como eu falei para vocês, dormir não é automático. Então, eu preciso demonstrar para a criança e para nós mesmos, tá? Isso, depois eu falo mais dessa parte. Eu preciso demonstrar que é a hora de dormir. E como se faz isso? Diminuindo as luzes da casa, diminuindo o ritmo, o som, né? O tom da nossa voz. A gente deve falar mais baixo. A gente deve demonstrar para o nosso corpo que está na hora de desacelerar. Pessoas com dificuldade do sono, elas falam muito isso, que elas estão extremamente aceleradas quando deitam na cama e querem resolver a vida toda quando deitam na cama, né? E aí não tem como dormir. Não tem como dormir, mesmo com a medicação. Olha, eu não sei nem contabilizar quantas pessoas eu atendi, mas umas 500 pessoas eu já atendi por aí que tomavam remédio para dormir e dormiam muito mal, porque o corpo não relaxava. Existia uma química que obrigava o corpo a dormir, mas elas não estavam relaxadas. Então, o corpo é como se ficasse brigando mesmo. Os hormônios dentro de nós ficam brigando e brigando com a medicação que foi tomada para dormir, né? E por que eu digo que dormir não é automático, né? Porque ali no início da nossa vida, a gente percebe que os bebês dormem muito. Daí a gente acredita, né, que é só deitar e dormir é a coisa mais fácil. Mas bebês nem enxergam direito. Então, eles não têm estímulos externos. Eles vivem a partir dos estímulos internos. Eles sentem fome, dor, né? É só estímulos internos, são só questões internas. Os estímulos externos ainda não são tão importantes. Mas ali, a partir dos 3 meses, quando a criança começa realmente a enxergar, isso muda. Alguns bebês começam a apresentar muita dificuldade para dormir. Por quê? Porque eles começam a perceber que é legal estar acordado, eles interagem com as pessoas interagem com eles, né? Eles começam a conversar, né? A interagir com as pessoas, né? A rir.
É a fase que começam a perceber o outro. E aí dormir já não é tão interessante. Aí começa a entrar em conflito. E aí que a gente deve começar a rotina. Que eu tenho visto alguns pais bem incomodados com a questão da rotina, porque acreditam que engessa a criança e engessa também a vida, né, em família. Mas, bem pelo contrário, a rotina, ela serve como um respeito à criança, porque a rotina, ela vai estar a serviço da criança. É você perceber, né, que o seu filho, tá demonstrando que tá com sono, então vou começar a ajeitar ele para dormir, ajudar ele a relaxar. Ou, né, já é 7 horas da noite e a criança tá super agitada. Nossa, eu preciso ajudar o meu filho a relaxar, a se acalmar, porque ele precisa dormir. A rotina, ela respeita a criança. Ela respeita o que nós percebemos na criança, né? Ali depois do almoço, né, de tarde, a maioria das crianças, é uma quantia muito significativa de crianças que sente sono, porque o corpo da criança não está preparado para ficar tantas horas acordado, não está pronto ainda para isso. E na verdade, só depois dos 18 anos que nós realmente podemos dormir de 8 a 9 horas, né? Antes disso, não. Até os 17, a orientação é que se durma mais horas. Se durma 10 horas no mínimo. E quando pequeno, tem algumas idades que é até 14 horas seguidas, né? Então, dormir das 8 às 6 da manhã, às 7, algumas crianças dormem até às 8 da manhã. É bem raro, mas acontece. E eu percebo muito isso, que alguns pais acabam não querendo colocar a criança para dormir nesse horário, 8 horas, né? Porque às 6 a criança vai estar acordada. Só que lembram que eu falei que o corpo tem uma ligação muito forte com o sol, com a luz? Às 6 horas está amanhecendo. Já é a hora que o sol, né, nos diz que é a hora de acordar. E o hormônio esse que eu estava contando para vocês, a melatonina, ela começa a diminuir a produção às 2 horas da manhã. Então, às 6 horas ela já acabou. É a hora de despertar natural. Então, esse é o processo, né? Se nós queremos respeitar o processo natural da criança, a rotina inclui isso. A rotina não engessa, ela respeita esses limites, né? Só que, é claro, vai ficar um pouco mais difícil, né? De sair, por exemplo. Só que é muito importante daí você utilizar esses momentos para si. Deixar a criança com alguém, né? Pedir para alguém ficar com a criança e aí você e o esposo saem, né? Ou você sai com as amigas. Você ter o seu momento neste momento que a criança está dormindo, porque isso é o que a criança precisa. E nós temos outras necessidades que também precisam ser atendidas e podem ser atendidas nesse momento. Então eu quis hoje, né, trazer esses dois pontos da influência que as telas têm. E o excesso de telas, ele deixa as crianças muito ansiosas, muito nervosas, porque ele não trabalha com essas questões que a criança necessita. A criança necessita aprender as coisas na prática, ela precisa vivenciar as emoções, vivenciar as dificuldades. E as telas não fazem isso, elas não dão essa possibilidade. E o outro ponto é isso também, né? Que as telas deixam a gente mais acordado. Muitos adolescentes até, eles tentam dormir, não conseguem, pegam o celular. Daí nunca mais vai conseguir dormir, né? Ou vai dormir às 3, 4 horas da manhã de exaustão. Porque essa tela, ela estimula o nosso cérebro a se manter acordado. E dormir de exaustão é algo muito ruim. É algo que causa um envelhecimento no nosso cérebro, né? Que até dá para fazer, acho que uma live toda sobre isso. Daí a parte dos malefícios, né? Que eu acho fundamentais a gente saber. E a questão da rotina, que é algo muito importante para essas duas questões, né? Porque as telas e o dormir, né? O se manter agitado, ele tem relação com isso.
com nós termos uma rotina. E a rotina tem a ver com essa consistência, da gente saber o que vai fazer todos os dias, porque isso vai também passar para a criança, ela vai saber. Ah, agora você tá tomando banho. Ah, já é hora de dormir, né, mamãe? Eles começam a dizer isso. E daí a gente aproveita isso para ensinar a criança, para ter a cooperação dela, que tanto se quer, né? Que as crianças não façam birras. É só a partir dessa previsibilidade que a criança vai poder cooperar. Se ela não sabe o que vai acontecer, não tem como ela cooperar. Porque ela quer fazer outra coisa. Ela não entende que esse é o momento de ir dormir. Ela quer ficar brincando, principalmente se o pai e a mãe chegam tarde. Ela quer fazer outra coisa. E a gente precisa compreender isso, mas explicar para ela. E não deixar ela ficar até mais tarde acordada, porque aí vai dar todo esse prejuízo que eu falei aqui na live com vocês hoje, né? De deixar a criança irritada, daí ela passa da hora de dormir. E o hormônio da melatonina causa uma irritação muito grande, coloca o corpo em estresse. Acho que essa é uma maneira de explicar. Deixa o corpo todo estressado. E aí isso não é nem um pouco bom. E isso vai desequilibrando todos os outros, né? Hormônios, todos os outros humores. Uma pessoa que não dorme bem não tem o mesmo humor. Vocês mesmos devem conhecer alguém aí, né? Que tenha dificuldades para dormir. Essa pessoa não tem o mesmo ânimo, o mesmo humor que uma pessoa que dorme bem. Porque dormir é fundamental. Só que para isso eu tenho que ter uma rotina. Eu atendi muitas pessoas que fizeram, a gente chama de higiene do sono. Esse se programar para dormir e fazer coisas, né? Por exemplo, tomar um banho relaxante, um chá, isso 1 hora antes da hora que eu quero dormir. A higiene do sono é isso, tu se prepara para dormir 1 hora antes. Se eu quero dormir às 10 horas, às 9 eu começo a me preparar. Começo a relaxar, começo a fazer o meu corpo entender que eu quero dormir. E eu atendi muitas pessoas mesmo que até diminuíram a medicação quando começaram a fazer isso. Não, né? É difícil de parar, porque eram 20, 30 anos usando medicação, mas conseguiam ter controle sobre o sono, porque ele não é um processo natural, não é deitar na cama e dormir. Porque o deitar na cama, muitas vezes a gente começa a pensar tudo que a gente fez, né? É um momento propício para isso. E a criança muitas vezes está ali, todo mundo está em casa, todo mundo está fazendo alguma coisa, ela quer fazer também. Então é importante a gente entender, mas fazer ela entender o porquê que é importante. E não sei se alguém tem alguma dúvida, né? O pessoal foi entrando, mas não foi perguntando nada. Se querem perguntar agora ou se querem perguntar depois também, eu posso depois responder nos stories. Eu acho que não esqueci nada. Quando a gente fala também na rotina, a gente fala sempre em sequência lógica. O que é sequência lógica, né? Sequência lógica é essa... Se eu quero dormir, eu preciso fazer atividades que me levem a ficar com sono. Então, eu não posso começar a brincar de dança, né? Colocar uma música e começar a dançar com a criança. É uma atividade muito legal que as crianças amam, mas ela é excitatória, ela nos deixa empolgados. Aí eu não posso esperar que a criança ou eu mesma vá dormir depois de ter feito isso, porque aí vai estar estimulado, não vai conseguir dormir. Então, sequência lógica é fazer coisas que me levem a dormir. E assim como o resto todo da rotina, né? É ter uma sequência. Eu não posso colocar o brincar antes das atividades, por exemplo. Porque se eu primeiro fizer o que é legal, eu não vou querer depois fazer as atividades da escola. Então, a atividade da escola vem antes da brincadeira, né? São sequências lógicas. Isso é muito importante quando nós organizamos uma rotina. Então, parece que ninguém tem dúvidas, mas qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem deixar embaixo da live
ou me mandar também por direct, tá? Fiquem bem à vontade. Eu adorei a presença de todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!